você possa colocar lá no chão da sala a competência. Ela tem uma personalidade inspiradora no início do capítulo. Ao final do capítulo ela deixa um exercício pensado de maneira contextualizada, então acho que é muito legal para a sua escola. É muito bom que o professor saia aí, né, no Natal já com um livro para ele ler para formação continuada. Então pense nisso, BNCC no chão da sala de aula. O assunto de hoje, né, com a Raquel, metodologias ativas, o que as escolas podem aprender, também faz parte dessa trilogia que eu estou lançando. E para interessados em educação, pais que estão antenados. Então é muito bom colocar uma obra na praça e ver que ela está tendo sucesso. Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bom? Deu algum bizil aqui que eu não estava conseguindo, mas agora foi, graças a Deus. A conexão estava estranha, eu também estava tentando aqui, pedi 2 minutos por isso. É verdade. Agora Faz foi. parte da rotina, né, Raquel? É verdade, Paulo. E aí, vamos Imagina para a mais um escola super bate-papo, né? plano B. É, vamos para mais um super bate-papo. Olha, esse bate-papo nosso sempre me enche de alegria. E hoje a gente vai falar por que ensino híbrido e metodologias ativas na escola, né? Porque tem Tá. gente que acha que é modinha. Então já vou começar com a primeira pergunta. É modinha ou a coisa funciona mesmo? A coisa funciona mesmo, Paulo. Modinha ficou bem lá atrás isso daí. A gente não pode deixar de pensar 24 horas na importância de promover uma educação com qualidade. E a qualidade, a principal coisa que a gente precisa pensar é na reestruturação do ensino, né? O ensino baseado nas metodologias tradicionais, ele não é mais um ensino que seja plausível para os nossos alunos atuais. Então a gente não tem jeito, isso não é moda, galera, pelo amor de Deus. Vamos usar as metodologias ativas, vamos ser um professor 4.0, tudo que tiver de inovação, galera, vamos usar, porque a coisa está séria. Eu li ontem uma matéria na BBC falando exatamente isso, Paulo, a necessidade da gente reestruturar o ensino para gerar é, motivação nos nossos alunos. Eles não estão gostando de aprender porque eles não se sentem motivados e eles não conseguem ver significado naquilo que eles estão estudando. Então, como eu não vejo significado no que eu estou estudando e naquilo que é dentro da escola colocado como necessidade para a aprendizagem, eu deixo de ter gosto por aquilo. Né? A partir do momento que eu vejo significado no que eu estou estudando, a gente passa a gostar. E isso é uma das coisas que acontece em faculdade, né? O aluno, ele está ali a vida inteira naquele mundinho dele falando que odeio estudar, e aí ele descobre uma aptidão e vai para aquela área, começa a faculdade e fica deslumbrado com aquele mundo da educação e muitas vezes viram pesquisadores, porque passam a dar significado para a aprendizagem. E hoje, né, Raquel, o panorama é aprendizagem colaborativa e significativa, né? Eu queria que você falasse para mim de 3 palavras muito legais que estão na nossa escola e depois que você me dissesse o que a escola pública tem que fazer para entrar nessa jornada. Olha, contexto, conteúdo e conexão. Bom, vamos lá. Em contexto, primeira coisa, a gente precisa contextualizar o processo de ensino para os nossos alunos e para os nossos educadores. Eu, enquanto coordenadora, coloco para os educadores também essa necessidade. Porque se eu não der um contexto para o meu professor, para que ele compreenda dentro desse contexto aonde que ele tem que ir com os alunos, ele não tem o caminho, ele não tem a direção. Então, o contexto é importante para o aluno, para que ele compreenda aonde que ele está pisando e por que ele está pisando ali, né? E para o professor, para que ele tenha um norte da onde que ele precisa ir com aquele aluno. Porque é importante o professor compreender onde que ele tem que chegar. Se ele não compreender aonde ele tem que chegar, como
que ele vai direcionar alguma coisa, né? Então fica aquele ensino vago, com aquela aprendizagem mais vaga ainda e sem rumo nenhum. Então, eu acho que, acho não, o contexto ele vem para somar com o professor e com o aluno. Qual que era a segunda? Conexão e conteúdo. Conexão. Conexão é a base da vida, na minha opinião, né? A gente precisa se conectar. Nós, enquanto seres humanos, a gente vê algo ter valor quando há conexão. Para quem trabalha com o Instagram, entende bem o que eu estou falando, né? Quando a gente consegue conectar as pessoas virtualmente, elas passam a seguir aquela pessoa, seja virtualmente, seja presencialmente, com carisma, com vontade, né? Com afinidade. E aí essa conexão, ela passa a ser o valor daquele processo da educação. Então, eu dependo da conexão para criar esse caminho e dependo de todo esse processo para a gente chegar aí numa relação afetiva, porque a educação ela tem que ser afetiva, para a gente conseguir nortear todos os processos e trazer qualidade para a nossa educação. E a terceira? A terceira é conteúdo. Por quê? Os jovens estão cansados daquele conteúdo maçante, o professor no centro, o quadro, e algumas escolas não têm recurso, né, Raquel? Aí aqui o pessoal da Elo Consultoria, a Daniela, o que não é fácil, né, Raquel? Por isso você acha que tem que interagir? Ela está Então, perguntando. vamos primeiro falar do conteúdo e eu já respondo em seguida. O que a gente tem que pensar dentro do conteúdo, pessoal? A gente não pode perder de vista a base que é importante do conteúdo. Tirando toda aquela parte tradicional de ensino, que é um conteúdo maçante, a gente tira o que de dentro do maçante que é o fundamental. Então, quando a gente pensa no conteúdo, Paulo, a gente tem que pensar no que é o fundamental desse conteúdo. É pegar ali o tiquinho que fica dentro do miolinho e falar, ah, é esse tiquinho que é o fundamental. Então, eu vou pegar esse tiquinho que é o menorzinho de tudo, que é o que vai me fazer mostrar para o aluno a necessidade do conhecimento. Então, eu tenho que pensar dentro do conhecimento qual que é o propósito real daquele ensino. Muitas vezes eu não preciso mais ir naquele conteúdo extenso para chegar onde eu quero. Por quê? Dentro, e aí a gente entra nas metodologias ativas. Dentro das metodologias ativas, eu consigo trabalhar um conteúdo com o online e o presencial para que aquele aluno veja uma parte que seria um pouco mais longa em casa e a gente consolide na escola. A gente até falou isso na última live. Por que isso? Porque eu não posso tirar de vista que a importância hoje do nosso conteúdo é a gente alcançar a direção do ensino. Eu, como mentora do meu aluno, eu vou dar a direção daquela aprendizagem naquele conteúdo que eu acredito ser importante. Então, quando eu dou essa direção e quando eu dou esse caminho para ele percorrer, eu consigo acompanhar o percurso dele sem aquilo ser maçante como é na educação tradicional, né? E aí, respondendo a Elo, o que não é fácil? Gente, não é fácil quando a gente está lidando com uma situação tradicional. Passa a ser uma educação maçante e desnecessária. Então, quando a gente passa a ter a interação, e aí que entra a interação, quando a gente passa a ter a interação e o contato mais próximo com os nossos alunos, e a gente cria esse elo e esse vínculo, eles passam a dar um significado para a nossa fala diferente de quando a gente não tem aquela ligação, aquele elo. E por que isso é importante nos dias de hoje? Porque as pessoas se conectam com pessoas, elas não se conectam com máquinas. E muitos professores dão aquela impressão do lado de cá, né, a hora que está no quadro, a hora que está ali no conteúdo, de que ele é uma máquina, de que ele não tem sentimento, de que ele está ali só para chamar atenção, de que ele está ali só para ser o chato.
para ele. E não é isso mais a educação. Quando a gente repensa a educação, trazendo essa afetividade, mostrando que somos seres humanos, preparados para coisas boas e coisas ruins, que a gente tem tudo que a gente pode somar juntos ali, essa relação ela passa a fazer sentido para o aluno. Não é que eu vou chegar ali e contar minha vida inteira para o meu aluno, né? Não é isso. Eu não vou chegar contando tudo que acontece na minha vida pessoal. Mas uma ou outra coisa é até interessante que você relate na sua sala de aula, para você passar a mostrar para o seu aluno que ele tem uma referência do outro lado. Então, é isso que eu falo da interação, é a gente dar significado. Espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa você me fala aqui. Muito legal, o conteúdo não pode ser aquele currículo quilométrico, né? Que muitas vezes na hora de planejar, você que é coordenadora, né? O professor, eu já vi muito isso, né? 30 anos fazendo isso, então, e já fiz também. É A importante gente a gente erra falar. muito. A gente traduzia o índice do livro didático para coordenação, para falar do conteúdo que a gente ia dar, né? E aí, bom, formei numa época tradicional ainda, tá? Então, tudo bem, já fiz, mas já tem mais ou menos uns 25 anos que eu não faço mais, né? Então, assim, o professor, ele tem que criar estratégias que sejam ativas, correto? Uhum. Uma delas é a estratégia de fazer boas perguntas. Eu queria saber de você qual que é o valor de uma boa pergunta para nascer um projeto, para nascer uma aprendizagem por problema. E essas perguntas não podem ser dele, né? O ideal seria que as perguntas fossem aproveitadas daquelas que surgem no meio, na sala de aula, no ecossistema onde acontece a aprendizagem, não somente o ensino. Mas assim, qual que é o valor das perguntas, Raquel? O valor é gigante. Por quê? Porque quando a gente cria as perguntas, seja dentro dessa construção, a gente provoca no aluno uma vontade, uma necessidade de buscar por essa resposta. Porque quando a gente indaga alguém a uma pergunta que esteja pertinente, lógico, no assunto, mas que crie curiosidade da resposta, aquele aluno ele vai sentir necessidade de procurar aquela informação. Então, quando vem uma pergunta que tenha um valor e que seja algo que possa produzir no aluno qualquer vontade para essa resposta, já é o suficiente para a gente gerar valor às perguntas. E por que elas são importantes? Porque quando eu crio no aluno a vontade de responder qualquer pergunta, eu estou ensinando a ele como é o debate, tanto de um lado quanto do outro. Eu não posso deixar de ter em mente a importância de gerar toda uma vontade de responder às perguntas. Então, quando um aluno é injetado de perguntas interessantes, ele vai buscar essas respostas, seja lá onde for, porque ele vai ter prazer em buscar essas respostas. Então, é dar significado à pergunta, né? É dar um valor real a ela. Bom, após a pergunta, aí vem aquela famosa pirâmide, né? A pirâmide que a gente fala para poder começar uma aprendizagem por time ou por problema, que é a pirâmide do William Glasser. Ele fala que as pessoas, estou lendo aqui porque a pirâmide é enorme, É. é, que o método passivo é só quando o aluno lê e escreve, né? Mas aí tem o método ativo, que é observar, ver e ouvir, discutir, praticar e ensinar. Quando um aluno ensina para o outro, a metodologia fica mais ativa? Sem dúvida, sem dúvida. A gente passa, quando isso é uma das metodologias, isso é um dos processos da metodologia ativa, quando um aluno ajuda outro. Então, existe uma das possibilidades que é você agrupar os alunos por nicho de conhecimento, em que um conheça mais, outro menos, outro de outra forma, para que esse grupo consiga interagir com cada um, possibilitando a aprendizagem. Por que isso?
Porque se eu coloco um aluno ensinando a outro, a linguagem é a mesma. E aí, quando eles buscam a mesma linguagem, eles se conectam. É aquilo que a gente começou falando no início. E essa conexão traz o conhecimento que é necessário. Quando há essa conexão entre eles, essa aprendizagem é infinitamente mais rápida. Então, quando pegamos, por exemplo, grupos de alunos para fazer uma apresentação para outra parte da sala de aula, por que que muitas vezes dá mais certo do que a exposição do próprio professor? Porque eles se conectam. E nessa conexão verbal e entre eles, como amigos também, eles acabam tendo mais vontade de estar ali aptos àquela aprendizagem. Isso é maravilhoso. Essa possibilidade de um aluno ensinar o outro é maravilhosa. Eu participei de uma escola em que nós tínhamos mentorias, e já na época, isso há 10 anos atrás, já se chamava de mentoria, em que alunos iam no contraturno da escola ensinar os que sabiam menos. Então, eram alunos da própria turma que se uniam, criavam grupos de estudos no contraturno e eles mesmos ensinavam uns aos outros os conteúdos que estavam em defasagem no turno da manhã. O nível de aprendizagem deles em 6 meses cresceu significativamente. Então, uma dica para quem está aí ouvindo é criar mentorias entre alunos no contraturno. Isso dá um retorno maravilhoso. No início, é um pouco estranho, vai pouco aluno, os alunos acabam ficando meio sem jeito, meio sem graça, mas a coisa começa a caminhar e com uns 2 meses começa a dar certo e é sempre um sucesso. Eu não conheço escola que faça dessa forma e que não dê certo. Ô Raquel, eu já vou encomendar uma live com você sobre mentoria de alunos aí, vamos conversar sobre isso. Vamos, é maravilhoso, Paulo, podemos marcar sim. Olha que legal. A sua professora parece, olha. Raquel, É, pupila maravilhosa. Perguntas curiosas geram capacidade de resposta. Desde Sócrates isso acontece. A propósito, chamam de método socrático, né? O que Paulo Freire chamava de pedagogia das perguntas. Aí a pessoal da Elo está falando assim, aguçar a curiosidade, né, Raquel? E a metacognição é isso, né? A metacognição é colocar o aluno para pensar sobre o que ele está aprendendo. Porque senão ele vai decorar e, apesar da palavra decorar e colocar no coração, mas às vezes o coração joga logo para fora. A Ingrid aqui, a professora doutora, poxa, ó, uma live, hein, professora Ingrid, dá seu jeito. Se você deu aula para a Raquel, eu quero te conhecer. A sua aluna é muito boa. Vou contextualizar. A Ingrid está sendo minha mentora atualmente, pessoal. Quem não a segue, vale a pena seguir. É Ingrid Raposo. Coloca lá, é Ingrid Raposo Oficial. Ela está sendo minha mentora na parte de comunicação e oratória. Olha aí, galera. Estou aprendendo a ficar fera na comunicação e na oratória. E ela está me dando essa mentoria, um curso maravilhoso. E ela é fera. É uma honra ser aluna dela. Sobre a gente colocar o significado na aprendizagem, isso é sempre muito importante da gente pensar, e dentro do professor eu acho um grande desafio, porque o professor ele não está preparado a dar o significado ao conteúdo. Ele não foi educado e preparado para dar significado ao conteúdo. Então nós, enquanto gestores, coordenadores, a gente tem um papel fundamental de gerir essa possibilidade para que o professor tenha aptidão para fazer isso. Ele não está apto. Poucos professores conseguem dar significado ao conteúdo. Por isso, uma grande parte dos alunos tem tanta dificuldade nas disciplinas de peso, não é de peso, nas disciplinas das exatas, porque significar física, significar matemática é um desafio para professores que são extremamente conteudistas. Então, a gente, no nosso papel, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso de orientar os nossos professores a não serem conteudistas e sim
conseguirem se dar esse significado. Quando eles conseguirem virar essa chavinha e passar a dar o significado ao conteúdo, eles vão conseguir colocar as metodologias ativas facilmente na vida deles. Mas enquanto isso não acontece, eles não conseguem ver o como. Por quê? Porque é tudo tão tradicional que eles não conseguem sair disso. Raquel, bom, você atua nesse âmbito. Sim. Coordenação pedagógica, formação continuada em ensino livre de metodologia ativa. Vai ser a bola do momento. Aliás, já passou da hora. Eu me lembro que em 1999, eu vou falar o nome da escola porque eu acho que não tem problema. Coisa boa a gente pode falar. Lá no Colégio Marista Dom Silvério eu era professor. E a minha coordenadora, a doutora Silvana, lá da UFMG, na época eu professor de história recém-formado, então eu queria entender o que ela estava fazendo a gente fazer toda quarta-feira. Ela colocava a gente para estudar competência e habilidade em 1999, século passado, virada do século. E hoje eu agradeço, eu encontrei com ela no UFMG e agradeci muito. Porque ela já me colocou num âmbito que só depois aí 10 anos é que o pessoal começou a falar e eu falei, nossa, a Silvana estava vendo lá longe. Então, qual que é o papel da formação continuada para o educador que vai voltar, sabe-se lá quando, né, para ensino híbrido e metodologia ativa? É tudo. Nós, enquanto coordenadores, a gente precisa ter esse olhar da formação continuada para os nossos professores, para eles estarem aptos e preparados nesse retorno pós-pandemia. Alguns estados, poucos, estão retornando e estão perdidos no tempo e espaço. Não estão sabendo lidar, não estão sabendo como fazer todo o processo. E aí eles estão completamente perdidos. O que a gente precisa fazer nesse momento, enquanto coordenação, é a formação continuada. Raquel, mas como que eu faço isso online? Gente, cria um PowerPoint bonitinho, entra lá no Google Meet, no Zoom, né, uma das duas plataformas que é mais fácil de trabalhar, passa lá o seu PowerPoint e vai explicando cada uma dessas habilidades. Ah, Raquel, mas um encontro de 40 minutos é muito pouco. Sim, você vai fazer uns 5. Marca aí dia sim, dia não e vai fundo. Na nossa escola, a gente já iniciou esse trabalho, já estamos começando, e olha que a gente está falando de escola pública. Já estamos começando com a formação com os nossos professores. Toda semana a gente tem encaminhado conteúdos importantes para eles irem se familiarizando com a coisa. E em toda reunião eu abordo um tema importante. Por que eu faço isso? Porque dentro da nossa rede pública, para quem é da rede pública sabe bem, a gente não consegue pegar e fazer tudo de uma vez. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos ali para a gente ir moldando o nosso público e conseguir alcançar o nosso objetivo. Dentro da rede particular, a gente já consegue fazer isso melhor, né? A gente já consegue marcar umas 4 reuniões seguidas, todo dia sim, dia não, e ir trabalhando esse conteúdo um pouco mais maçante, até porque nas escolas particulares o retorno vai ser mais complicado, né? Lembre-se que nas escolas particulares já estão instalando câmera nas salas para ter a transmissão ao vivo, então assim, a coisa está bem diferente nas particulares. A gente precisa ficar de olho para ninguém ficar para trás e a gente conseguir colocar em dia todo esse conteúdo. Raquel, eu acredito tanto nisso que eu, junto com um grupo de amigos, né, a gente faz o Lua. O Lua é o quê? É um evento online em que o palestrante tem de 7 a 10 minutos para se virar e falar de um assunto, para ir formando os professores. O primeiro desse ano foi no Dia dos Professores. Foi muito legal. Música e contação de história, storytelling, né? Essas coisas que mudam de nome, que acabam vindo com estrangeirismo. Uma das resistências à metodologia ativa é o uso de muito estrangeirismo, né? Então, eu prefiro usar o português. Por exemplo, aprendizagem baseada em problema. A pergunta surgiu, ela vira um tema gerador. Aí
tem um problema, uma situação, um problema para o aluno, o grupo dele resolver, e eles podem usar o celular. Eu tenho até pena daquelas escolas que proibiam o celular antes, porque agora elas estão assim, muito desmoralizadas, porque pô, não podia antes, agora pode. Né? Mas eu respeito, é o tempo de cada um. Apesar de não concordar, eu respeito. Mas assim, como fazer a pergunta virar um problema para a aprendizagem ser em problema e ser em time? Porque aí a gente já pega dois fundamentos da Tá. metodologia ativa e explica um pouco. Então, primeira coisa, quando a gente pensa no problema, a gente cria, dentro do que a gente estiver trabalhando, do conteúdo que a gente estiver trabalhando, uma situação que seja de dificuldade para o aluno. Por isso que chama problema. Então, qualquer que seja. E dentro disso, a gente desenvolve um tema. O que que eu sugiro? Que isso seja desenvolvido junto com o aluno. Ou que faça um brainstorm, né, que é aquela chuva de ideias, e aí vai construindo o tema junto com o aluno, de qual seria a problemática com uma possibilidade melhor de resolução. E aí, em cima disso, é que cria-se os times para poder buscar a solução. Por que que a gente tem que fazer, na minha opinião, junto com o aluno? Para motivá-lo a buscar a resposta. Senão, se você cria sozinho, você já desmotiva 50% do seu aluno, né? É como você criar a possibilidade de uma reunião de professores em que o próprio professor coloque quais são os temas importantes para a reunião. Ele se sente ativo no processo de construção da reunião. A mesma coisa é o aluno. Quando você passa a colocar o aluno como possibilidade para fazer aquelas perguntas junto com você, você está colocando ele como ativo dentro do processo. E aí ele sente-se importante e ele busca querer estar junto ali para resolver qualquer problema. Dentro da Muita resolução, pode. Nesse aspecto, muita gente confunde que o conhecimento prévio fique o tempo todo. Não? O conhecimento prévio é naquele momento do toró de ideias, né? Para Isso, começar a pensar o problema. Mas não dá para ficar só no conhecimento prévio, senão fica muito superficial, né? Que eu queria te ouvir. isso. Exato. A gente faz o brainstorm e na hora que a gente faz, a gente já vai para o segundo patamar do conhecimento, né? A gente já vai aí, já sobe um degrau. E assim por diante até o fechamento com a resolução do problema que você tiver proposto para a sua turma. Não pode deixar de ter em mente qual é o objetivo. Por isso que é muito importante ter um bom planejamento nas metodologias ativas. Qual é o objetivo final do processo? Quando eu tenho bem claro qual é o objetivo final daquele processo, eu consigo criar a trajetória para chegar nele, né? E o objetivo final é sempre o maior conhecimento, e não o conhecimento mediano. Então, se eu quero chegar nesse conhecimento maior, qual é o objetivo? E aí você traça o caminho. Então, a primeira coisa é ir lá na última coisa. Qual é o objetivo? E do objetivo eu vou caminhando para baixo, criando as possibilidades. E aí assim eu consigo fazer de uma maneira mais assertiva. Raquel, e quando a avaliação da escola é muito engessada? Porque nós sabemos disso. Adolescente parece que não muda. Ele pergunta quanto vale, né? Quanto que está valendo esse trabalho? E algumas escolas colocam lá. Outro dia me chamaram para falar de metodologia numa escola e lá tem 5 provas. Eu disse, olha, então vamos começar a mudar. Uma prova pode ser interdisciplinar, a prova pode ser uma apresentação de oratória dos alunos sobre um tema, aí a diretora ficou assim, o mundo dela parece que caiu com as perguntas, mas porque precisava mesmo de uma reengenharia no processo de avaliação. Eu não sei se reengenharia é a melhor palavra, mas precisava de uma mudança. Né? Ou então a gente muda, ou então a gente dança. Senão a escola não Exatamente. avança. Né? Até rimou. Eu queria te ouvir nisso. Como é que fica o processo avaliativo quando o aluno pergunta assim, quanto vale?
A melhor Eu sempre resposta, falo o seu conhecimento. a melhor resposta é vale o seu conhecimento. Porque a gente precisa passar a conscientizar que o valor é aprendizagem e não nota. Eu brinco lá na nossa escola, brinco falando verdade. No início do ano, eu passo em todas as salas falando assim, ó, hoje eu te dei o maior presente que você podia ganhar no ano. Você está aprovado. Aí 100 todos os pontos. alunos olham para minha cara. Eu falo, eu te dei 100 pontos. Ele está na sua mão e você vai administrá-lo da forma que você achar melhor. E quando eu falo administrar, você precisa lembrar que tudo vale ponto. Vale ponto se você bebe muita água, vale ponto se você faz muito xixi, vale ponto se você come pouco, vale ponto se você come muito. E aí eles dão risada da minha cara e falam, sabe por quê? Porque nós somos avaliados 24 horas. Então, você, enquanto aluno, precisa lembrar que você está sendo avaliado 24 horas e não só pela prova que você fará. Se você quer passar com 100 pontos, lembre-se disso que eu estou falando para você agora. E aí, isso é válido para todos. A nossa vida, a gente é avaliado 24 horas, não é mesmo, Paulo? Cabe a Agora nós. mesmo, eu estou falando com você e corrigi uma pessoa. Ela falou assim comigo. Vou falar o nome não. É um professor bem famoso e bem. Ele já tem uma idade boa, já foi diretor de dos colégios mega aí da cidade. Ele falou assim: manda o vídeo daquela menina de hoje, porque eu gostei de ouvi-la. Porque eu mando daqui para gestores depois, quando eu coloco no YouTube, né? Aí eu falei, menino profissional. Aí ele, nossa, fiquei vermelho. Eu digitei correndo aqui. Mas é porque a gente tem que parar também de chamar lá embaixo a professora de tia, sabe? Algumas coisas que eu defendo. Eu acho que todo mundo é um profissional e o profissional professor precisa ser formado, né? Para essa pergunta, quanto vale? E aí a gente não pode esquecer, no quanto vale, que tudo vale. Vale se tiver nota e vale também se não tiver nota. E quando o aluno passa a ter essa compreensão, ele passa a fazer um para casa, ele passa a fazer uma atividade de sala que, entre aspas, não teria valor, como tendo valor, né? Porque se eu entendo que eu estou sendo avaliada o tempo todo, a minha postura tem que ser outra o tempo todo. Então, esse olhar, né, de que não é uma prova que tem valor, e sim a vida, a gente consegue refazer essa loucura de ouvir de uma diretora de escola no século XXI que a gente tem 5 avaliações numa etapa, né? Não estou nem falando num ano, né? Numa etapa, assim. Então, é reformular a concepção de vida. Não é só da escola, é de vida. Porque se uma diretora acredita que é isso que vai fazer diferença na vida do aluno, peraí. A gente tem que entender que lá na frente tem um Enem, tem uma avaliação formal que precisa ser feita. Sim, a gente precisa. Mas isso não é o que tem que ser avaliado. O que tem que ser avaliado é o valor do conhecimento. Então, quando o aluno vira essa chavinha, e o professor, o diretor, a gente alcança, né, Paulo? E me diga, é isso que faz do aluno ser um leitor protagonista e um intérprete protagonista, né? Porque ele começa a avaliar que tudo na vida vale pontos, porque aí a gente sai dessa esfera do ranking. Não é só ranking, é o valor do conhecimento que ele vai levar para a vida, ele pode mudar para o exterior, ele pode ir para um lugar onde é que ele nem vai precisar do currículo dele, mas ele, enquanto ser humano, vai mais íntegro, né? Ser um leitor e um intérprete protagonista, né? Exato. Quando a gente pensa nisso, né, Paulo, de uma pessoa que consegue ler e entender aquilo que está sendo lido e passar adiante, eu sinto que o papel do educador foi feito. Porque o protagonismo, ele vem a partir do conhecimento. Eu não consigo ser protagonista de algo que eu não conheça, de algo que eu não domino. Como que eu consigo ser protagonista de algo que eu não domino?
Eu nunca vou ser, né? O protagonismo, ele tem que vir com a base do conhecimento. Então, primeira coisa é a gente buscar mostrar para o aluno a importância desse conhecimento dentro de uma compreensão mais ampla do processo, né? Eu me lembro de toda a minha trajetória escolar, que foi linda, maravilhosa, inclusive estudei no Dom Silvério, mas assim, mas eu passei lá no Pititinho. Eu saí de lá com 5 anos, aí fui para São Paulo. Vila Mas Marisquinha. na Vila Maristinha, delícia. Eu achava uma gracinha aquele lugar. Nossa, era maravilhoso. E quando a gente pensa na possibilidade de uma construção que tenha sentido, nós nos tornamos seres com sentido, né? A gente não fica perdido. E eu sinto os nossos alunos hoje perdidos, e não é só por causa das nossas escolas, é porque os pais estão perdidos também. Eles também não estão sabendo direcionar o que é importante e o que não é. Perdeu-se os valores de importância dentro do processo de conhecimento, né? Hoje tenho pais que eu escuto que o que é importante é ter dinheiro. Claro que dinheiro é importante, gente, senão a gente não come. Mas se essa for a base, a gente está perdido no mundo, né? A base é o conhecimento para fazer uso bem do dinheiro, né? É inverter o processo. Inclusive, os donos de companhia aérea, eles têm muito dinheiro, mas estão desesperados agora, porque ninguém voa, porque tem uma pandemia, né? Então, essa coisa do valor e do preço, né, que tem a ver com educação empreendedora, né, Raquel? Sim. Então, eu queria te falar, o que que essas multimetodologias, né, assim, aprendizagem por time, por problema, por projetos, ajuda o estudante a empreender, porque aí ele deixa de ser aquela vítima e passa a ser a pessoa que vai ter que empreender o conhecimento dele. Sim. Quando o professor é mentor, a gente não pode esquecer de falar isso sempre quando a gente fala de metodologia ativa. Quando o professor é mentor e dá esse significado dentro dos processos, o aluno também passa a dar significado. O grande erro do professor é que ele não consegue criar nas possibilidades de qualquer uma das metodologias a razão. Então, vamos pensar aqui na sala de aula invertida, né, que é tão falada. Se eu consigo colocar o meu aluno estudando de casa, de forma online, direcionando bem, quando ele chega na sala, ele está preparado e ele está maravilhado. E aí ele vai ter prazer em fazer um exercício, ele vai ter prazer em fazer uma rotação por estações, que são aquelas aprendizagens por nichos, né, em que, para quem não sabe, divide-se em grupos os alunos da turma, e aí você cria uma plataforma com um tipo de desenvolvimento da habilidade que foi estudada em casa, outra plataforma com outro tipo, né? Por exemplo, uma com um computador fazendo uma atividade online, a outra com um desenvolvimento ali presencial em que o aluno tem que criar alguma coisa. Então, quando você cria essas plataformas, o aluno vai estar ali interagindo o tempo todo e passando por situações diferentes que traz a motivação, como na internet, né? Se eu estou ali no feed do Facebook, eu passo o dedo ali para cima e nesse passar de dedo eu vejo milhões de coisas diferentes. A mesma coisa é o ensino por rotação. É ver, talvez, o mesmo assunto de formas diferentes. Eu possibilito o meu aluno a ver o mesmo conteúdo de formas diferentes. E aí a gente vai além. Aí a gente pensa nos tipos de inteligência, quando a gente trabalha por rotação. Porque cada grupo aprende de uma forma diferente. Então, se eu trabalho por rotação, eu possibilito aquele aluno que só conseguiria aprender de um jeito, a aprender de outro e vice-versa. E isso traz muita coisa positiva para eles, né? Por exemplo, se eu faço o aprendizado por equipes, eu divido em grupos, por exemplo, de 3 grupos lá, 5 grupos de 3 alunos, por exemplo, e coloco outro grupo monitorando esses grupos. Olha que interessante.
E aí cada um desses grupos vai fazer uma atividade diferente para depois passar para a sala o que foi feito. Eu coloco a possibilidade de trabalhar em conjunto, inclusive com o POI, né, que é predizer, observar e dizer. Quando a gente possibilita isso para o nosso aluno, ele fica maravilhado, ele fala, nossa, mas eu aqui que vou poder fazer todo o processo? Sim, eu vou te dar um tema e você vai trabalhar o tema do jeito que você quiser e vai apresentar para a sala do jeito que você achar mais coerente. Então, você dá uma motivação para o aluno, né? Essas são Aqui- algumas, né? Existem infinitas, né, Paulo? E quando a família fala assim, o que, que você fez hoje, né? Aí ele fala, ó, nós rodamos, nós giramos, nós fizemos assim uma paródia, uma música, nós fizemos um jogo, aí então não teve aula não, porque a família do século XX quer avaliar metodologias do século XXI. Ou a família com o mindset do XX. Pode ser até nova, mas gente que herdou uma tradição que não aceita a inovação. Ele é da escola táxi e o filho dele é da escola Uber. Tá. Então, assim, como que a gente lida com essas famílias que estão críticas, que estão no WhatsApp o tempo todo monitorando a escola e o que ela faz? Só ler algumas coisas que escreveram aqui para você. Ó, o acolhimento também ajuda muito nesse processo. Aí está aqui, da Daniela lá da Elo, consultoria. Gestão e formação pedagógica, a motivação, a inovação, a motivação, a curiosidade e o interesse por. Isso ajuda muito. E aí a Maria Lúcia está dizendo, é isso mesmo. Quer dizer, quando a família chega e quer sabotar o trabalho de um professor inovador ou de uma equipe que está interativa para poder criar algo novo. Sempre criticando. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a gente ter muito bem estruturado o nosso projeto político-pedagógico. Porque se eu tenho bem claro o que eu quero como objetivo para a minha escola, aquela família que vai vir com 20 pedras na mão, ela vai ser desbancada, com respeito, com afeto e com carinho. Eu sempre tenho que conversar com aquela família que vem com as 20 pedras na mão com respeito, né? Em tom baixo, tranquila, mesmo que ela venha com alteração de voz, né? Você tá louca? Você não tá sabendo ensinar meu filho? Não, você tá pensando o quê? Que escola é essa? Tem muito pai que chega assim, né? Sim. Primeira coisa é desbancar esse pai com conhecimento. E como que a gente faz isso? Estudando. Você tem que ter muito bem estudado quais são os conceitos que estão sendo trabalhados e quais são os objetivos a serem alcançados com esses conceitos. Que quando a gente sabe mais ou menos, a gente não consegue desbancar a família, né? Isso acontece muito lá na escola, muito. Tenho infinitos pais que chegam na nossa escola batendo na mesa e falando que a gente está louco, que a gente perdeu o juízo, noção, etc. E saem de lá me abraçando e me agradecendo. Por quê? Porque, Porque eu consigo trabalhar com respeito e mostrar para ele com A mais B que ele está errado e que nós iremos alcançar um objetivo de sucesso com o filho dele. é, aí tem aqui, a família só critica porque está à espera do ensino táxi. O mundo já mudou para Uber, mas a família está... É o título de um capítulo do meu livro, o que as escolas podem aprender. Eu comparo a escola táxi com a escola Uber, nesse livro que eu acabo de lançar. Né? Então, vamos lá. Chega o pai comunicando uma dor. Né? Todo mundo comunica dor. Comunicador. E aí ele vai encontrar com o coordenador. Né? E os dois têm que criar um espaço de cooperador. Tá? Então eu trabalho muito essa ideia da dor na escola. Não que a aprendizagem tem que ser dolorida, mas que tem dores na escola. Onde tem ser humano tem, né? Então, assim, ser comunicador, coordenador e cooperador com a família é possível para implantar a metodologia ativa? É fundamental. Eu preciso ensinar o meu pai que houveram mudanças. Eu preciso ensinar aqueles pais, aqueles alunos, que há mudanças dentro do processo e da metodologia. E qual é a melhor forma de fazer isso? Com reuniões. Faça uma maravilhosa reunião com os pais, faça dinâmica com eles,
Mostre para eles a necessidade de uma mudança. Nós estamos numa outra era, com novos alunos, com novas metodologias e com novas possibilidades. A gente não pode ficar parado no tempo, né? Eu vi um post um dia desses, maravilhoso, que falou o seguinte: telefone mudou, né? Era aquele telefone gigante, agora é um telefone pequenininho, que tem uma série de possibilidades. O táxi mudou, né? Agora é um Uber confortável, que a gente chama na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, com facilidade. Os carros mudaram. As estruturas de compra mudaram. E a escola mudou? Não. Então, a gente precisa começar a nossa reunião com os pais mostrando que tudo mudou, menos a escola. Então, tem alguma coisa errada aí, né? E se está errado, tem que consertar. Você me falando isso, eu até fiquei assim ansioso, porque tem um vídeo que chama O Julgamento da Educação. É um vídeo bem legal que eu sempre passo para abrir as oficinas de metodologia ativa, que é uma pessoa fazendo o júri simulado da educação. E ele fala que os carros mudaram, só que a escola ficou do mesmo jeito, né? É um vídeo bem legal, depois eu posso colocar lá no link aqui. Mas me diga, transdisciplinar. O pai não dá conta nem do interdisciplinar. Como é que vai falar de transdisciplinar? Então, para a gente falar do trans, a gente precisa passar pelo interdisciplinar, né? Eu não consigo chegar no transdisciplinar sem ter muito bem estruturado o que é a interdisciplinaridade. Por quê? Porque é muito tênue a linha para se falar de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Os próprios professores, muitos deles, não entendem a real diferença entre um e outro. Muitos professores falam, eu estou fazendo um trabalho interdisciplinar. Aí você vai ver, não tem nada de interdisciplinar. Ou então, eu estou fazendo uma atividade transdisciplinar com vários professores. Aí você vai ver que não tem nada a ver uma coisa. Então, primeiro eu preciso ensinar meu professor muito bem, para que ele entenda muito bem qual é a diferença, para aí eu poder falar com meu pai que a transdisciplinaridade